convido você a abrir a palavra do Senhor na Epístola Paulina, a Epístola de Paulo, escrita a Tito, no capítulo 1. Nós que começamos uma sequência das cartas pastorais. Terminamos na semana passada essa primeira parte, que foi dividida em 3 sermões, quanto da postura exigida aos homens cristãos, em especial para exercerem a função de liderança na igreja, dividida numa questão familiar, numa questão social, numa questão também espiritual, devocional. E hoje nós vamos a sequência aqui, em Tito, do verso 10 até o final do capítulo 1, que é o verso 16. Então, convido você a acompanhar a leitura que falei. Tito, Epístola de Paulo, escrita a Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe e ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E tal testemunho é exato, porque, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Oremos mais uma vez, irmãos. Ó Pai querido, nós bendizemos ao Senhor pela leitura da Tua palavra. Palavra esta, Deus, que é a única fonte que temos para nos manter fiéis a Ti e caminhando no caminho que o Senhor mesmo, Deus, traçou para nós. Se desviarmos desta palavra, Deus, certamente caminharemos para longe do Senhor. Por isso clamamos que Teu Santo Espírito nos preserve, inclusive de nós mesmos. Nos preserve, Deus, na inclinação do nosso coração, e que nos mantenha fiéis, que o Senhor nos preserve fiéis, obedientes e atentos à Tua palavra. Que possamos, debaixo da iluminação do Teu Santo Espírito, compreender a Tua palavra e, dirigidos por Ele mesmo, possamos aplicá-la em nosso dia a dia, para sermos achados, ó Deus, como vimos na Epístola de Pedro, em paz, sem mácula, irrepreensíveis, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor também nos dê o entendimento que a Tua palavra apresenta a respeito da responsabilidade da igreja, para que a igreja como instituição seja instrumento para a preservação da sã doutrina e de um ambiente piedoso, um ambiente santo, um ambiente que glorifique e exalte ao Senhor, segundo o Senhor mesmo deseja e exige. Ajuda-nos, fale conosco, apesar de mim mesmo. É o que também clamamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nessa sequência que está proposta em Tito, aprove a Deus que no nosso primeiro culto, aqui nesse lugar, nós continuássemos na Epístola de Tito, tratando da responsabilidade da igreja e de pontos que vão indicar como que essa igreja deve proceder para ser achada fiel diante do Senhor. Você se lembra, você que acompanhou conosco esses primeiros sermões em Tito, que o objetivo do apóstolo Paulo em deixar Tito na ilha de Creta era para colocar em ordem as coisas restantes. Você lembra disso?
Veja comigo aí no verso 5 do capítulo 1. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. A ideia, irmãos, que Paulo vai apresentar para que Tito realize nas cidades da ilha de Creta, é que em cada cidade ele colocasse em ordem e progredisse, de modo que a igreja se tornasse instalada com liderança, e uma liderança segundo o padrão das Escrituras. Nós temos, de certa forma, a ideia de colocar as coisas restantes em ordem, para que então haja um progresso para a honra e glória do Senhor na vida dessa igreja. Ok? E tudo na vida é isso. Sem ordem, irmãos, a tendência é ir para o caos. Não é à toa que, na perspectiva administrativa, com o passar dos anos e com a industrialização, foram criados postos simplesmente para tomar cuidado de pôr as coisas em ordem. A engenharia de produção, por exemplo, é uma dessas que poderíamos citar aqui como exemplo. Alguém que é formado simplesmente para pôr as coisas em ordem, para que o progresso da produção aconteça sem nenhum tipo de trabalho, para resolver as questões dos gargalos administrativos, de produção e por aí vai. Essa ideia de ordem e progresso, que é justamente o que está descrito, inclusive, na nossa própria bandeira, não é isso? Ordem e progresso. Porém, essa inscrição em nossa flâmula maior aí, em nosso pavilhão nacional, é uma frase do positivismo, que despreza Deus. Uma frase que demonstra a influência, inclusive, europeia, principalmente da filosofia francesa, de Auguste Comte, sobre aqueles que tratam ou trataram da nossa república, da nossa independência. A margem aqui da questão histórica, filosófica, iluminista, ou até mesmo positivista, que envolve a frase, de um modo geral, ordem e progresso apresenta uma perspectiva de crescimento e maturidade. Considerando então todo esse contexto filosófico, a ideia de colocar isso como princípio de vida certamente vai fazer da sua vida melhor. Os especialistas inclusive dizem que o simples fato de você, ao acordar, colocar a sua cama em ordem, fazer a cama, já vai te dar um ânimo a mais para progredir durante o dia. Quando a casa está toda bagunçada, você chega num contexto que está todo desorganizado, todo em desordem, a tendência é que a gente acabe dando uma desanimada na vida e fala, puxa, tem tanta coisa para fazer, quer saber, não vou fazer mais nada. Não é assim? Então a ordem e o progresso andam juntos de fato e é importante na vida. Sem ordem não há progresso e sem progresso não há verdadeira implantação da ordem. É isso que Paulo está falando para ti. Coloque em ordem as coisas restantes, organize uma liderança para que mantenha as coisas em ordem e aí então renove essa liderança para colocar todas as coisas restantes em ordem novamente e fazer essa manutenção constante. Quer seja no país, na empresa, no determinado grupo, na família, ou até mesmo na igreja, irmãos, para crescermos de um modo favorável, é preciso uma base, ordem, que nos direcione o crescimento, ou seja, o progresso. Lembre-se, Paulo, o apóstolo, está prescrevendo a Tito sobre as posturas para a organização da igreja, de modo que ela seja instrumento para a qual foi criada por Deus, ou seja, agente da verdade. Uma igreja que ela não tenha uma confissão de fé bastante fundamentada, que determine a ordem dentro dela, essa igreja ela não terá um progresso segundo o padrão. Isso é essencial. E é por isso que Paulo então coloca Tito lá em Creta, para colocar as coisas em ordem e caminhar para o progresso da própria igreja naquela região. Como em todo governo, irmãos, nós sabemos que há pessoas ou grupos de apoio e de oposição. Na igreja não é diferente. Por isso que Paulo afirma que existem, veja aí o verso 10, porque existem muitos insubordinados, palradores, gente que é tagarela, que fala coisa que não precisa, e enganadores.
Isso tem em todo lugar. Então, nesse sentido, Paulo afirma que existem muitos que, mesmo sem intenção malévola, acabam sendo um problema para a igreja e terminam então rejeitados pelo próprio Deus, como no final lá ele diz, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, veja o que diz o verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ok? Então vemos, irmãos, dentro da igreja, essas situações de pessoas que muitas vezes, por falta de instrução, são desobedientes e reprovados por Deus, carecem de serem indicados e direcionados. Achou a avó? Pronto. Indicados e direcionados, irmãos, porque senão não é progresso. Você falou assim, vai com a avó, tem um monte de voz aqui. É assim mesmo. Aí foi perguntando, vó, foi perguntando, né? Ele foi perguntando em ordem para progredir até a velha. Então tá bom. Voltando aqui, irmãos, então nós vemos que dentro da igreja, ou seja, qualquer instituição, nós vamos ter pessoas que, se não forem dirigidas ou direcionadas, ensinadas, exortadas, admoestadas, elas perdem o objetivo daquela instituição, elas fogem dos princípios da existência daquela questão. Se você não instrui o seu filho, se você não ensina, se você não educa, se você não ensina o caminho que ele deve andar, ou que simplesmente deixa a vida levar, né, o sistema educacional do pagodeiro lá, as coisas vão acabar dando errado. É preciso ter ordem, é preciso criar na disciplina, é preciso colocar as coisas determinando limites, para que a criança cresça em conhecimento, em graça, em sabedoria e se torne uma pessoa de bem. Isso se dá na família, isso se dá na igreja. Uma igreja que é pautada pelo desejo das pessoas que começam a frequentar a ela, essa igreja ela fica agitada pelo vento. Cada dia ela vai falar uma doutrina, cada dia ela vai seguir um padrão, cada dia vai ter um modismo diferente. E Paulo diz, o critério nós já temos, a ordem nós já temos. E essa ordem está pautada não naquilo que o homem deseja, não naquilo que o homem quer, mas naquilo que o próprio Deus revelou. O critério da adoração está nas Escrituras, o critério das nossas funções ministeriais está na palavra de Deus, os critérios para a nossa vida, seja ela pessoal, familiar, no trabalho, na sociedade, está nas Escrituras. Aqui está a ordem. Se nós desprezarmos as Escrituras, nós ficamos sem ordem. E aí, cada um vai seguir o próprio coração e segundo o seu próprio entendimento. E aí nós perdemos a identidade como servos de Deus. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja, em especial dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Nós não temos mais uma humildade, nós não temos mais uma característica, nós não temos mais um padrão litúrgico, nós não temos mais um padrão doutrinário, nós não temos mais uma fidelidade escriturística. Somos uma coxa de retalhos, porque os títulos presentes, os pastores da nossa época, não colocaram as coisas restantes em ordem e não conduziram a igreja para constituir uma liderança que mantivesse as coisas em ordem para progredir. Se a igreja quer ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus, ela não pode fugir da ordem estabelecida pelo próprio Deus. E Paulo vai deixar isso claro na epístola de Tito, dizendo: Tito, permanece nas sãs doutrinas, Tito. Da mesma forma ele fala isso para Timóteo. Não fuja da palavra, não fuja da sã doutrina. As Escrituras é a
a única regra de fé e de prática, é a nossa segurança, é o maior critério de segurança que a igreja pode ter e que você como crente pode ter. Porque amanhã depois, nesse culto, pode estar alguém que não tenha o mesmo senso de temor a Deus e fidelidade às Escrituras, ou até mesmo eu posso cair na inclinação terrível do meu próprio coração e começar a ensinar algo que está de desacordo com a palavra. E você tem que estar firme, apesar de mim, independente de quem esteja aqui. A igreja muitas vezes é levada pelos líderes, e esses líderes, na verdade, por não meditar na palavra, são aconselhados pelos ímpios, de tempos em tempos resolvem aplicar na igreja práticas e modismos que a distanciam cada vez mais da palavra e do Senhor da palavra. Paulo vai chamar a atenção de Tito, que infelizmente, até mesmo dentro da igreja, havia muitas pessoas que agiam de tal forma que eram consideradas abomináveis, ou seja, detestáveis, eram consideradas desobedientes e reprovadas por Deus. Nem todo mundo que está na igreja é aprovado por Deus, irmãos. Nem todo mundo que está na liderança da igreja é algo aprovado pelo Senhor. Tem muita gente que está exercendo a liderança dentro da igreja do Senhor e é abominável, é detestável pelo Senhor, é reprovado pelo Senhor, é desobediente. É isso que ele vai dizer no verso 16. Vamos relembrar aí: no tocante a Deus, eles professam conhecer, eles vão falar tudo em nome de Deus, em nome de Jesus, eles vão te dar graça e paz. Eles vão se vestir de uma piedade, como o apóstolo Paulo vai dizer a Tito: se veste de uma piedade, mas a prática está completamente distante. E aí ele vai dizer aqui: entretanto, negam por suas obras. O seu dia a dia é um dia distante das Escrituras. E é por isso, porque eles não têm coerência no que confessam e no que vivem, que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E o contexto aqui é a obra da liderança como presbítero. Não podemos deixá-los, irmãos, essas pessoas que estão hoje, talvez nessa posição de repreensíveis, essas pessoas que são insubordinadas, palpadores frívolos, enganadores, a permanecer nessa situação dentro da igreja. É preciso repreendê-los. Nós não podemos nem expulsá-los de primeira e nem deixá-los a permanecer na situação que estão. A repreensão é a solução que o apóstolo Paulo apresenta para a igreja e que a própria Escritura apresenta para a igreja. Veja o que diz, verso 10 e 11. Porque existem insubordinados, não tem jeito, vai ter gente insubordinada na igreja, vai, existem insubordinados, existe gente que fala demais, coisas que não têm importância, vai, existe, pauladores frívolos, existem enganadores, existem, especialmente os da circuncisão, principalmente aqueles, no caso aqui no contexto de Paulo, dos judeus. Mas tem muita gente que se usa hoje da tradição. Eu sou crente há muito tempo. Isso não significa nada. Eu sou presbiteriano de 5ª geração. E daí? Se você não tem um conhecimento fiel das Escrituras, meu amigo, você pode ter filho direto de Abraão. Não adianta nada. E aí, o que ele diz? O verso 11. O que nós temos que fazer com essas pessoas que são insubordinadas, palmadores ou tagarelas, enganadores? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo a casa inteira. Aqueles que estão ensinando uma doutrina diferente, é preciso você fazê-los calar. Veja o que diz aí: ensinando o que não devem. Infelizmente a igreja está cheia de ensino que não se deve ter. Hoje, com essa chamada teologia coaching,
onde o foco é o indivíduo, o bem-estar do indivíduo, e negligencia, portanto, a exortação da palavra de Deus, que inclusive manda você se humilhar, manda você se entristecer e chorar diante da sua realidade espiritual, e quando você necessita de Deus. Tiago fala aí de um modo explícito, dizendo: olha, transforma a vossa alegria em choro, porque nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, e muitas vezes nós achamos que esse Deus aceita tudo e todos como se não tivesse exigindo mudança da vida de ninguém. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará, vai dizer Tiago. Prostrai-vos, você que é homem de espírito duro, cuidado. Você que é volúvel, tome cuidado. Esse é o ensinamento da Bíblia. Você pega Filipenses, que nos é dito que nos foi dada a graça de padecer por Cristo. E as pessoas falando: não, eu só quero bênção. Você pode padecer por Cristo. Não com nada. Eu tive alguns anos atrás a oportunidade de pregar numa igreja neopentecostal. Uns pastores doidos, né, para te convidar. Eu já contei isso para alguns, certamente você vai se lembrar. Eu cheguei lá e pedi para que as pessoas levantassem a mão, quem queria receber a graça do Senhor. Todo mundo levantou. Quem quer receber graça? Eu peguei o texto de Filipenses e disse: olha, então foi nos dado a graça de padecer. Hoje eu vim aqui para oferecer para você a graça de padecer por Cristo. Todo mundo abaixou a mão rapidinho. Ninguém quer viver uma vida santa, de autonegação, de abrir mão das suas próprias concupiscências, deixar de realizar coisas até mesmo lícitas, mas que não convêm por conta do testemunho diante de uma sociedade incrédula. Ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem. Mas Paulo diz: olha, é preciso fazê-los calar. Essa turma do evangelho motivacional, é preciso fazê-los calar, porque eles estão destruindo a igreja. Eles confessam conhecer a Deus, mas as obras estão longe de Deus, que a Bíblia revela. Por isso são abomináveis. É preciso repreender. Verso 11 ainda. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. E aí ele cita a característica cultural dos cretenses, no verso 12, e lá no verso 13 é dito assim: tal testemunha é exato, ou seja, os cretenses de fato eram mentirosos, feras terríveis e mentes preguiçosos. Portanto, qual que é a indicação que Paulo apresenta aí no verso 13? Leia comigo: tal testemunho é exato, portanto, repreendei-os severamente, para que sejam sadios na fé. Para de inventar moda e pregue a palavra. Seja fiel às Escrituras. Repreende-os severamente. Como nós falamos no início do nosso sermão, na perspectiva positivista da frase ordem e progresso, ambos estão ligados e direcionados ao ser humano propriamente, né? Excluindo aí a Deus e a relação entre Deus e os homens. Não é essa a nossa ideia de ordem e progresso. A ideia bíblica de ordem e progresso é que a ordem está pautada naquilo que as Escrituras dizem, e que o progresso deve ser mediante a obediência a esta ordem, a esta palavra. Se nós desviarmos das Escrituras, irmãos, nós teremos um progresso para o inferno, mas não um progresso para o céu. A nossa premissa de ordem é segundo Deus, e o progresso é sujeito a Deus. E é por isso então que o apóstolo Paulo nos fala aqui sobre a necessidade da repreensão para o crescimento, para o progresso da igreja. Uma igreja que não repreende as pessoas a viverem de modo sadio na fé, a deixarem de serem abomináveis,
insubordinados, reprovados e desobedientes. É uma igreja que está dando milho para bode. É uma igreja que está cultivando o joio e que está adornando porcas lavadas e cadelas com ânsia de vômito. É uma igreja que está colocando joia no focinho de porco. Porque todas essas expressões, por mais terríveis que sejam ouvir, são expressões que a palavra de Deus diz daqueles que ouvem a palavra, mas não andam segundo ela. É como o cão que volta ao vômito, é como uma porca lavada que volta para o lamaçal. É como o joio, é como o bode, é como uma porca com joia, a joia mais preciosa, adornando o seu focinho, que mexerá certamente na lama. A igreja não está aqui para te adular. A igreja não está aqui para ser um lugar agradável, para você manter a sua postura pecaminosa. A igreja está aqui para ser um lugar agradável para aqueles que se humilham na presença do Senhor. Para aqueles que desejam andar segundo o padrão que o próprio Deus estabelece. Porque aqueles que temem ao Senhor têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, para esses, a igreja será um lugar de prazer. Mas para aqueles que querem viver num caminho de vida distante do Senhor, ou segundo os seus próprios desejos, o seu próprio coração, as suas próprias concupiscências, a igreja tem que ser o pior lugar do mundo para ela. Porque se a mensagem dessa igreja não confronta o seu coração e a sua prática de vida contrária à vontade do Senhor, essa igreja não é do Senhor. Se a igreja mantém insubordinados, palpadores frios, enganadores, desobedientes, abomináveis e reprovados para toda boa obra dentro dela, como se nada estivesse acontecendo, ela está perdendo o seu objetivo. Nós somos um corpo, irmãos, e temos que trabalhar para que o corpo se edifique, cresça de modo saudável. Esse é o papel da igreja. E a repreensão severa é o instrumento de Deus para manter a igreja no progresso, no crescimento. É isso que Paulo vai nos dizer. Mas então vamos lá. Em que áreas, pastor, é necessário que a igreja nos repreenda para que ela progrida e cresça? Vamos lá. A primeira ponto que eu quero chamar a sua atenção quanto à repreensão para o crescimento da igreja é quanto à fé. Veja aí o verso 13. Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam o quê? Sadios no quê? Na fé. Repreende-os severamente, para que sejam sadios. Irmão, a sua fé tem que ser uma fé saudável. Ser sadio na fé é responder corretamente em que se crê. É saber aonde está o fundamento da sua fé. É saber que a sua fé não está depositada nos teus próprios méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. É saber que somente em submissão, independência e humildade na presença do Senhor é que nós somos alguma coisa. Exortar-os severamente ou repreender-os severamente para que sejam sadios na fé aponta para que você saiba onde está a base da sua esperança, da sua crença, do seu conhecimento. É crescer no conhecimento da palavra do Senhor, dia após dia. É saber responder as questões básicas da sua fé sobre a
crença no Deus Trino, um Deus que foi revelado, um Deus que é santo, que é tudo isso que ele coloca no início aqui da carta a Tito. É conhecer profundamente a base que fundamenta a confissão da sua fé. É saber dar respostas da sua esperança para todo aquele que lhe pedir a razão dessa esperança. Ou seja, a igreja ela tem que ser um instrumento para te repreender severamente a conhecer cada vez mais das Escrituras, a saber a respeito de Deus, a respeito da sua soberania, a respeito da sua grandeza, a respeito de todas as coisas que o próprio Deus já revelou nas suas Escrituras. A igreja não é um clube, você está porque você gosta das pessoas que aqui frequentam, mas é um lugar para expressar a sua fé. E a igreja ela precisa constantemente ser instrumento de repreensão nesse sentido, para que a sua fé se fundamente mais e mais. Nós vimos que um dos grandes problemas do aparecimento, do surgimento e da manutenção das seitas e das heresias é a falta de conhecimento dos crentes. Quando você não tem conhecimento pleno das Escrituras, meus irmãos, vocês são conduzidos a práticas que não estão de acordo com a revelação de Deus. Então, somente porque alguém revelou, alguém disse. Mas o que a Bíblia diz? A única segurança que você tem, irmãos, está nas Escrituras, em estudá-la, em conhecê-la profundamente. O próprio Senhor Jesus nos chamou a atenção para isso. Examinai as Escrituras, foi julgar nela o poder de Deus, e é ela que revela a respeito de mim. Sem conhecimento pleno da sua fé, das bases da sua fé, você será presa fácil para o pássaro que virá comer das sementes que foi lançada no seu coração. A igreja é um instrumento necessário para nos repreender quanto à fé. Em segundo lugar, irmãos, a igreja é necessária para repreender severamente a cada um de nós quanto à doutrina. Veja aí o verso 14 e o verso 15. Repreende-os severamente para que sejam sábios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Portanto, ou porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A doutrina daqueles que são insubordinados, falsadores frívolos, enganadores, abomináveis, desobedientes e reprovados. A postura dessas pessoas, irmãos, não estão de acordo com a verdade, eles são desviados da verdade. Logo, a igreja precisa severamente repreendê-los para que voltem para a verdade. E a verdade é a sã doutrina. Quando nós olhamos aqui o contexto do verso 14 e 15, o final do verso 15 diz assim: porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Quando a igreja nos repreende severamente quanto à doutrina, ela nos conduz a ter uma mente, uma consciência pura, de pessoas que amam a verdade. Porque o que traz conflito à nossa mente e à nossa consciência é saber o que devo fazer e se eu faço o contrário. Agora, se eu conheço a verdade e aplico tal verdade no meu dia a dia, eu estarei em paz comigo mesmo e com o próprio Deus. Uma igreja que não ensina, que não repreende a manutenção da sã doutrina e que começa a aceitar práticas liberais para agradar as pessoas, é uma igreja que se desvia da verdade e, consequentemente, irmãos, é uma igreja abominável, reprovada, é uma igreja
desobediente. E você que tem filho e filha, ou que já teve, né? Agora já está grande, já saiu de casa, mas se você já teve filho ou filha, você sabe que na educação, para manter os bons ensinamentos no coração do seu filho, você tem que falar uma única vez e está tudo certo. É assim que funciona? Quando seu filho tinha 3 anos de idade, você chegou para ele e teve uma conversa séria com ele, falou assim: não minta. E aí nunca mais você teve que tratar desse assunto com ele. Foi assim? Tem uns barbados aí que a mãe até hoje ainda tem que falar: filho. Você tem que repreender severamente, constantemente. E a igreja tem que fazer da mesma forma. A doutrina é algo que tem que ser lembrada e relembrada, e tratada, e discutida, e ensinada e reensinada quantas vezes forem necessárias. É assim que você mantém o bom costume na sua casa, é assim que você mantém os limites na sua casa, é assim que a igreja mantém a fidelidade, a santidade. Repreender severamente contra a doutrina, irmãos, significa não corromper os fundamentos da verdade. Veja, os homens reprovados aqui estavam mais preocupados com fábulas judaicas e com mandamentos de homens desviados da verdade. As pessoas estavam mais preocupadas com as questões terrenas do que com aquilo que a própria palavra de Deus havia revelado. Fica preocupado com detalhes que são terceirados, são sem importância nenhuma, e com aquilo que é essencial, que é fundamental da fé e que define a nossa prática, é deixar de lado. Para a igreja crescer, ela precisa repreender constantemente, severamente, quanto à doutrina. A igreja deve ser repreendida em quem ela crê e em que se crê. Ela precisa saber que ela serve ao Deus verdadeiro, que tem fé nesse Deus, e precisa saber o que esse Deus requer e deseja de cada um de nós. Isso é doutrina. E obviamente eu não estou falando aqui de doutrina, que são os usos e costumes, irmãos. Tem igreja que tem muitos usos e costumes, mas não tem nada de doutrina. E fica preocupada mais com se a mulher cortou a pontinha do cabelo ou não, se raspou ou não a perna ou o braço. Se o homem está de paletó, se a mulher está de véu, mas não estão preocupados com a vida, com a essência da vida, com a comunhão com Deus, com a santidade, com a pureza, com a caridade, com a piedade e tudo mais. Doutrina não significa usos e costumes. Usos e costumes estão relacionados à cultura, estão relacionados à adaptação de homens, estão relacionados aonde a Bíblia diz que Deus só aceita o culto se você tiver de paletó. Não tem, isso é uso e costume. Usam o texto de Corinto para dizer que a mulher não pode cortar o cabelo, mas se esquece que o contexto lá da igreja de Corinto, as mulheres que raspavam a cabeça, é porque eram sacerdotisas das deusas gregas, e quando se convertia era uma vergonha de fato ter o cabelo curto, porque os marinheiros que chegavam na cidade confundiam aquelas mulheres de cabelo curto achando que elas eram sacerdotisas desses cultos pagãos, ou desses templos pagãos. Nesse contexto, Paulo diz: olha, quem tem cabelo curto então usa o véu, porque para não ser confundido com as mulheres, com as prostitutas cultuais. Mas hoje na nossa cultura tem travesti com o cabelo mais bonito e mais longo que o seu. Nenhuma diferença mais nós fazemos do fato de ter um cabelo comprido ou não. Hoje o cabelo comprido já não diferencia quem é cristão de quem é prostituta cultual.
Essa é uma questão pontual e apresentada tão somente na igreja de Corinto por Paulo. Se fosse um negócio tão essencial, ele teria falado aos Filipenses, teria falado aos Gálatas, teria falado a Tito e a tantos outros. Mas era uma questão cultural. Hoje a igreja tem que estar se preocupando, sim, com a vestimenta das irmãs, claro, com os vestimentos dos homens, sim, para nos distinguir dessas pessoas que vivem a vida numa prática liberal e promíscua, de sensualidade, de prostituição. Mas isso não significa que você tem que andar de terno. Chegamos ao ridículo de, inclusive, missionários de algumas denominações chegarem nas tribos indígenas e fazer os índios colocarem terno e gravata. Isso é doutrina? Não, isso não é doutrina. A igreja precisa repreender severamente os seus quando há doutrina, a sã doutrina, naquilo que ela crê a respeito do ensinamento do próprio Deus. Uma igreja sem doutrina ortodoxa é laboratório para heresia, irmão, e para práticas doutrinárias de homens desviados da verdade. Quando nós não temos uma doutrina, as pessoas começam a introduzir práticas dentro da igreja que vão descaracterizá-la totalmente. Certamente, se nós fôssemos aqui fazer uma pesquisa rápida, o que você gostaria que tivesse no culto? Seria algo muito interessante, um laboratório interessante nesse padrão. Vem cá. O que? Vamos fazer uma pesquisa de mercado aqui para agradar você, e você vai colocar lá assim: o que está faltando no culto? Não precisa externar. Mas se você fizesse isso segundo seu próprio coração, certamente os elementos do culto seriam todos mudados. Pastor, nós poderíamos fazer um negócio diferente. Ia ser lindo. Nós fizemos uma pesquisa de mercado no nosso bairro, aqui tem muito italiano. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer tudo no sistema da italianada. Vamos pôr uma sanfona no louvor, pastor. Pandeirinho, aquelas fitinhas vermelhas, verde, essa coisa mais linda. Vai dar de palmeirense aqui nesse tempo, essa coisa toda. Opa. Para outros, falou: não, pastor, tem que pôr aquelas moças bonitas dançando aqui na frente. Ou então os homens de colã, como a gente vê em algumas comunidades por aí. Barrigudo não. Eu, Gesiel, Eduardo, estaria fora desse sistema. Imagine você se desse a possibilidade para você escolher o que está faltando no culto e aquilo que você deseja ter no culto. Pastor, não dá para ter um garçomzinho servindo amendoim japonês enquanto o senhor está pregando? Pessoal, quer dar de povo engasgado no meio do culto? Porque aí depois já ia falar: pastor, tem que ter alguma coisa para beber também. Se a gente fosse usar o seu desejo, aquilo que você entende de agradabilidade, para se prestar no culto, e não as escrituras, não os elementos que a própria palavra de Deus nos apresenta, irmãos, seria algo até ridículo. Uma igreja que não repreende severamente a doutrina, ela será um laboratório de heresias e de práticas doutrinárias segundo homens desviados da verdade. A liturgia dessa igreja vai ser algo ridículo, como a gente vê hoje na maioria das igrejas por aí, com introduções de ministérios que não deveriam existir no momento do culto litúrgico, com práticas litúrgicas totalmente contrárias à verdade, da seriedade, da reverência, da pureza que o Deus revelado nas Escrituras exige para si. Seria uma vergonha. Práticas de evangelismo seriam criadas. E aí, como nós já vimos na história recente, criaríamos um bloco de carnaval gospel, traríamos o culto para pessoas que têm diferenças de gêneros, e por aí vai. A igreja precisa, para manter a ordem e o crescimento,
repreender severamente quanto à doutrina, para que se mantenha a verdade, a palavra, a revelação, a pureza que o próprio Deus determinou. Em terceiro lugar, irmãos, a igreja ela precisa ser instrumento para repreender severamente aqueles que fazem parte dela quanto à prática de vida. Não só quanto à fé, não só quanto à fidelidade doutrinária, mas quanto à prática de vida. Veja aí o verso 16. No tocante a Deus, está falando dos desobedientes, né? Eles professam conhecer a Deus, entretanto negam através do quê? Por suas obras. O que eles falam sobre Deus, ó, Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é grande, não sei o que, mas a prática da vida dele, as obras da vida dele, não refletem aquilo que eles falam sobre Deus. Logo, a igreja, para crescer e ser instrumento da bênção de Deus, precisa repreender severamente a todos nós a termos uma vida, uma prática de vida condizente com a vontade do Senhor. Se nós vivemos em comunhão com Deus, temos que andar conforme o próprio Deus se revela. João vai dizer isso: se você diz que conhece a Deus, você tem que viver como filho de Deus. Se você diz que conhece a luz, você tem que andar na luz. É inconcebível ou incompatível para alguém que declara e confessa a Deus como seu Senhor, viver na prática da injustiça e na prática do pecado. Porque aqueles que vivem na prática da injustiça e do pecado são filhos do diabo e não filhos de Deus. É assim que João apresenta. Uma igreja que não repreende severamente a prática de vida daqueles que fazem parte dela e que deixa cada um por si, acaba se tornando um lugar, um antro de pecadores que vivem na prática do pecado e que mancham a pureza, a santidade e o testemunho que deveria ser prestado a respeito de um Deus santo vivo. Tem aqueles, inclusive, que levantam a bandeira que a igreja não deve mais aplicar disciplina eclesiástica. Que para os nossos dias isso é um confronto à liberdade das pessoas. Essas mesmas pessoas são aquelas que defendem que os filhos não podem mais serem ensinados ou até mesmo disciplinados. Que as crianças devem viver e crescer e aprender por si só. E que você não deve impor limites, nem mesmo dizer a palavra não. Porque quando você diz não para a criança, você está conduzindo ela a ter uma vida de negação. Olha só que coisa louca. Irmãos, a igreja para se manter uma igreja fiel, santa, segundo o coração do próprio Deus, ou seja, aceitável, obediente e aprovada, é uma igreja que repreende severamente as pessoas que fazem parte dela quanto à fé, quanto à doutrina e principalmente quanto à prática de vida. Fidelidade nas obras ou na prática cristã é manifestar a ordem e o progresso no relacionamento com Deus. Pedro vai dizer que devemos ser achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem estar prostrado na prática pecaminosa. Irrepreensível, uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida justa, uma vida de acordo com o padrão de Deus. É isso que se espera daqueles que professam ter Jesus como Senhor e seu Salvador. Hoje nós vivemos aquela geração que assim, ó pastor, eu vim na igreja e está tudo bem, o senhor por favor não fale nada quanto daquilo que vá confrontar a minha prática de vida. E mais uma vez nós poderíamos fazer uma pesquisa, que tipo de tema você gostaria de ouvir na igreja? Imagina, existe até uma piada que a igreja determinava aquilo que o pastor tinha que pregar. E aí alguém chegava, pastor, o senhor não pode pregar contra adultério. Porque tem uns irmãos aí que estão vivendo adultério. Pastor, o senhor não pode pregar quanto a questão de pagar as contas, de dar bom testemunho aí
crente comprar e pagar as contas, não. Agora tem um monte de gente endividada. Aí era tanta situação que o pastor falou: gente, eu vou pregar então sobre o quê? Aí alguém falou: pastor, prega contra o judeu, porque não tem nenhum judeu nessa igreja. Só isso. Aqui no nosso caso talvez seria argentino. Argentino pode falar mal do argentino. Não é por isso, irmãos. A palavra de Deus, ela nos confronta toda hora, todo momento. Se formos andar em fidelidade daquilo que a Bíblia diz, ela vai nos confrontar a cada abertura de cada página das Escrituras, e cada lida de cada texto vai ser um indicativo direto à mudança das nossas vidas. A palavra do Senhor me confronta a todo instante. Não tem um momento sequer que eu abra a palavra do Senhor e leio uma perícope que ela não mexe comigo e não me conduz a mudar e a pedir perdão a Deus e a desejar mudar para ser alguém que glorifique ainda mais o Senhor que morreu na cruz por mim. Essa deve ser a nossa postura, irmãos. Saber que a palavra de Deus nos confronta quanto à fé, quanto à doutrina, quanto à prática de vida, e nos prostrar diante dessa repreensão. Como diz Hebreus, sabendo que Deus disciplina quem ama e açoita todo filho a quem ele recebe. Não basta crer em Deus, não basta conhecer sobre Deus e não viver para Deus. Isso é fé, doutrina e prática de vida. Você tem que crer em Deus e ser repreendido severamente quanto à sua fé constantemente. Você deve conhecer sobre Deus e ser repreendido severamente, constantemente sobre a doutrina. E você precisa viver para Deus, ou seja, ser repreendido constantemente para andar em novidade de vida, segundo o novo homem que foi nascido em Cristo Jesus. A igreja, para ser uma igreja fiel, que tenha ordem e progresso, é uma igreja que está constantemente repreendendo severamente a cada um de nós, para sermos sadios na fé, para sermos homens da verdade e para andarmos em obras que glorificam o nome do nosso Deus. Concluindo, irmãos, dentro da visão correta de ordem, devemos conhecer a fundo o nosso Deus e a sua palavra para que haja progresso na comunhão e nas obras que glorificam, exaltam e adoram o nosso Deus, nos tornando assim aceitáveis ao invés de abomináveis, obedientes ao invés de desobedientes e aprovados ao invés de reprovados, como servos fiéis para toda boa obra. E como sabemos, o próprio Deus já preparou para que andássemos nela ou nelas de antemão. Deus possa nos abençoar e que a Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara seja esse instrumento para constantemente me exortar, te exortar, me repreender, te repreender severamente, se for preciso, quanto à fé, quanto à doutrina e quanto à prática de vida. Amém?